wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. Bom dia, hoje é segunda-feira, estou aqui tomando meu pré-treino para ir correr e hoje eu resolvi gravar para vocês tudo que eu como num dia. Quando a gente começa a mudar nosso estilo de vida, a querer ter uma vida e uma alimentação mais saudável, a gente busca inspirações. E eu amo assistir esse tipo de vídeo, eu sempre assisto. Então, o objetivo desse vídeo é inspirar. Já faz muitos anos que eu cuido da minha alimentação, que eu tenho uma alimentação saudável. Eu até já comentei um pouco sobre essa minha trajetória de uma rotina saudável, digamos assim, num vídeo bem antigo do canal. Mas eu vou falar um pouco sobre isso hoje também. Eu faço acompanhamento com um profissional, com um nutricionista, já tem algum tempo. Então, as coisas que eu vou mostrar aqui, as comidas, as quantidades, são pensadas para mim e para os meus objetivos. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é beber água, e eu odeio. Eu tenho muita dificuldade de beber água no geral, não só no começo do dia, mas ao longo do dia. Mas precisa, né? Eu tenho me esforçado, agora no calor tá um pouco mais fácil. Então eu tô sempre com a minha garrafa aqui pra tentar bater a meta de água do dia, que é pelo menos 3 litros de água. E aí o meu pré-treino quando eu vou correr ou quando eu vou treinar de manhã cedo, assim, é banana e café, ou pão com doce de leite, uma fatia de pão com doce de leite e café. E aí hoje eu fiz a banana e eu adicionei um pouquinho de pasta de amendoim e um pouquinho de aveia, porque fica bom. Isso nem tá no meu plano. E aí, além disso, fiz café, fiz um filtrado passado na V60, porque preciso da cafeína, preciso desse cafezinho pra ir treinar. Nos meus longões, nas corridas mais longas, geralmente no final de semana, eu tenho testado um pré-treino líquido em pó, mas ele também tem carboidratos e cafeína. Tenho gostado de usar ele porque eu acordo muito cedo no sábado e aí é mais prático. E eu vi um podcast um tempo atrás, eu acho que eu até comentei em algum vídeo, com uma médica, a doutora Stacy Sims, se eu não me engano, eu deixo as informações aqui na descrição. E essa médica, ela é especialista em fisiologia do exercício e nutrição esportiva voltada para as mulheres. E ela explicava ao longo desse podcast que as mulheres não deveriam se exercitar de estômago vazio. Segundo ela, treinar sem comer pode prejudicar o desempenho e a saúde feminina por conta das nossas diferenças fisiológicas. E as mulheres precisam dessa energia para evitar perder massa muscular e para evitar o aumento do cortisol, porque, segundo ela, isso desregula os hormônios e compromete a nossa recuperação. E aí o que ela indicava nesse podcast é consumir um lanche leve com carboidratos antes do treino. Eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade de comer. Eu confesso que eu também tinha. Eu ficava meio enjoada, mas eu já me acostumei. E hoje não consigo mais treinar sem comer. E essa questão aí da médica, se é comprovado, se é verdadeiro mesmo, eu não posso afirmar com toda certeza, porque não sou profissional da área. Mas eu deixo aqui o podcast na descrição para quem quiser, tiver interesse. E pra mim eu já percebi que realmente faz uma grande diferença me alimentar antes de treinar, nem que seja uma banana. Então eu sempre como ou tomo alguma coisa. Então é isso, eu vou terminar aqui meu café e vou lá correr, que já demorei demais hoje, inclusive.
Daqui a pouco vai ficar muito calor. Agora sim, vou fazer o meu café da manhã, a refeição e o líquido sagrado. E normalmente de manhã eu faço na prensa francesa, às vezes o Marcelo faz pra mim, daí ele faz um americano, mas quando é eu que faço, geralmente eu uso a prensa. E eu vou usar este café aqui, da Encantos do Café, que é o raro, tá fechado, vou abrir, novinho, torra fresca. E um bom café realmente não pode faltar no meu dia. Aqui em casa pode faltar tudo, menos café. E os cafés da Encantos do Café são todos cafés especiais. E eles não trabalham com estoque de café torrado. A torra é feita sob demanda. E esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente começou a consumir os cafés da Encantos do Café antes mesmo deles serem parceiros aqui do canal. Além da qualidade, claro, dos cafés serem maravilhosos. Mas a torra sob demanda garante que a gente sempre vai ter um café com torra fresca em casa. E agora Encantos do Café faz as torras 2 vezes na semana. E eles aumentaram um dia para reduzir o tempo de entrega. Então agora as torras são feitas nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. E também tem 2 dias de despachos, nas quartas e nas sextas-feiras. O que significa que o café vai chegar mais rápido para nós. E além de vocês poderem comprar no site oficial, também dá para comprar no Mercado Livre agora, né? E os cafés lá na loja estão com um preço especial, com preço mais barato, promocional, mas é por tempo limitado. Então, essa é a hora de aproveitar. O cheiro de café já é muito bom, mas o cheiro de um café com torra fresca, moído na hora, tem o seu valor. E eu esqueci de colocar a água esquentar. Parabéns pra mim. Agora eu vou ter que esperar. Enquanto o meu café fica uns minutinhos ali na prensa francesa, eu vou preparar minha comida. Coloquei a câmera pra me seguir, pra ver se eu consigo falar ao mesmo tempo que eu faço as coisas. E o meu café da manhã é o mesmo de sempre, que eu mostro praticamente em todos os vídeos, que é pão com ovo. E eu sempre faço um acompanhamento, digamos assim, frutas. E aí, ou é só as frutas com whey, ou é as frutas com mel, ou é as frutas com iogurte, que é o que eu vou fazer hoje. E aí eu também gosto de variar o pão. Pão de forma ou pão de fermentação natural, que a gente compra em uma padaria aqui, ou o cacetinho, pão francês, pão de sal, pão d'água, seja lá como vocês chamam aí. E normalmente quando eu vou correr eu passo na padaria ou no mercado e compro. E aí eu deixo as coisas organizadas já mostrei aqui outras vezes também. Então as frutas estão lavadas, separadas, e aí facilita, né, o dia a dia. Se eu não deixo pronto, eu fico com preguiça, pra falar a verdade. Mas se tá tudo aqui prontinho, lavado, é só colocar no bowl. Então não tem desculpa, né, pra comer frutas. E aí as frutas, agora é época de frutas vermelhas, então eu tô comendo framboesa, e mirtilo e morangos. Mas eu também vario as frutas do que tem disponível no mercado, manga, abacaxi, melão. E a proteína é essencial, né? No livro Outlive, o autor, o Peter, ele fala sobre isso. E ele fala que a perda de massa muscular ao longo do tempo é um dos principais fatores que impactam a nossa qualidade de vida e a nossa autonomia à medida que a gente envelhece. Por isso é importante a gente garantir um bom
consumo, né, uma boa quantidade de proteínas ao longo do dia, e isso não só para quem treina, mas para todo mundo, para a saúde a longo prazo. E além disso, consumir proteína ajuda na saciedade, porque se você comer só pão ou, sei lá, comer só um mingau de aveia sem proteína, vai dar 1 hora e você já vai estar morrendo de fome de novo. Eu uso um pouco de creme de ricota, queijo, uma fatia de queijo, que substitui um ovo, e os 2 ovos mexidos. É simples assim e não tem coisa melhor. Bora comer! Ainda bem que café não tem caloria. Sim. O vídeo é o que eu como num dia. E aí só tem café. Terceiro café do dia. Não vai ser útil? A gente deu uma diminuída no café da tarde, né? A gente trocou para fazer como pré-treino. Então agora raramente a gente está tomando de tarde, que a gente tomava depois do almoço. Mas não é uma boa ideia por 2 motivos. O motivo é que quanto mais a meia vida do café... Não é uma boa ideia beber de tarde, no caso, né? É, porque o café leva mais ou menos 12 horas, né? Para sair do sistema. Então pode atrapalhar o sono. Mesmo que a pessoa consiga dormir, o sono pode ser mais leve do que poderia. E tomar logo depois do almoço, como a gente faz, pode prejudicar a absorção de ferro. Às vezes a gente ignora as duas coisas, mas no geral... É, que no caso a gente faz exame e tal, nosso ferro nos exames tá bom, então a gente ignora um pouco mais. Se o ferro tivesse ruim no exame, daí a gente ia cuidar mais. Teve até uma pessoa que comentou sobre isso, né? Que a gente até falou, né? Que a gente sabe disso e até talvez é ruim porque a gente fica influenciando vocês a fazerem alguma coisa que não é tão ideal, né? Então nesse vídeo a gente só vai fazer o que é ideal. Não. A gente parou de fazer só o que é ideal. Já foi essa fase. Pra que você toma café antes do treino? Porque a cafeína ajuda. Só isso? Ótima explicação. Ótima explicação. Porque a cafeína diminui a percepção de esforço. Isso é uma das coisas. Então parece que tu tá menos cansado. Pra mim tem bastante um efeito placebo. Ué. Se eu não tomo, eu tô bem mais cansada do que se eu tomo. Sempre o placebinho é bom, né? Eu não sei se eu falei, eu tô tomando café porque a gente vai treinar no segundo treino do dia. E aí eu não... Tem dias que eu como de novo, mas hoje eu fui correr mais tarde, tomei café mais tarde e aí eu tô cheia ainda, não... Tô com o estômago cheio, então eu não vou comer de novo. Gostou desse café? Ficou bom mesmo, ficou muito bom na prensa hoje.
treinadas e já tô esquentando nosso almoço, que também vai ser o nosso pós-treino. Isso é as marmitas, né? A gente faz marmitas toda semana pro almoço, pra mim e pro Marcelo. E aí na minha marmita, atualmente, são 100 gramas de arroz. Eu acho que é 80 de frango ou carne. E legumes à vontade, aí eu coloquei morango, ervilha e cenoura. E aí a gente reveza a proteína, né? Ou é frango, frango desfiado, ou peito de frango. Eu faço sobrecoxa também, mas o Marcelo não gosta. E carne moída. E eu esqueci de mostrar de manhã, esqueci de tomar também os meus suplementos. Suplementos manipulados que o meu nutricionista passa. E aí a gente faz os exames de tempos em tempos, normalmente a cada 6 meses, para ver como tá as vitaminas e tal, o que precisa ser ajustado. E aí, atualmente, eu tô tomando B12, cálcio, vitamina D e é isso. E a gente toma ômega também, ômega 3. E além disso, eu tomo a creatina. E é só isso que eu tomo mesmo. Whey também, né? Eu uso, mas já é bastante coisa, né? E as quantidades ajustadas, né? De acordo com o que a gente precisa, com o resultado dos nossos exames. Às vezes o ferro tá baixo, aí a gente toma ferro também. Eu nem mostrei a marmita, né? Que eu tô com muita fome. Arroz, feijão. Esqueci de falar que eu também ponho feijão, ervilhas, cenoura, moranga e hoje é carne. Quais dicas você daria para quem quer começar a se alimentar de forma mais saudável? A gente começou só por conta, querendo trocar. Tu falou sobre isso? A gente não sabia muito, então a gente trocou refrigerante por aqueles chá engarrafado, que em termos de açúcar e tal é a mesma coisa praticamente. E foi quando eu tava numa época doente, assim, né, que eu tava extremamente magro, tava desnutrido, que daí que a gente foi atrás para ver questão de intolerância à lactose e também ao glúten, né? Que eu passei vários anos, acho que eu já falei em algum vídeo, que eu passei vários anos achando que eu tinha alguma intolerância ao glúten, porque na minha família tem outras pessoas, tenho primas que realmente, elas que são celíacas, né? Então eu nunca cheguei, não tinha chego a fazer o exame, porque como é um exame intrusivo, tem o exame de sangue e tem o exame que é pela endoscopia, né? Medroso eu não, só tipo, vou tentar parar e ver o que acontece. E realmente eu senti que teve uma melhora, sim, mas provavelmente foi porque a gente acabou melhorando a nossa alimentação no geral. A gente comia muita coisa industrializada. A gente comia barrinha de cereal, nuggets, batata frita, aquelas pré-fritas. A gente comia maionese, pizza, lasanha congelada. Essa era a nossa alimentação. E aí, quando o Marcelo foi no médico, a gente começou a trocar tudo isso por coisas mais comida de verdade. A gente teve que começar a olhar os rótulos, porque tinha que ver se tinha leite ou glúten. E aí a gente criou o hábito de sempre olhar os rótulos e a gente começou a aprender a olhar as outras coisas. Porque daí depois, quando a gente entrou nessa fase de treinar, a gente começou a prestar atenção mais nas questões dos carboidratos, da proteína, da gordura, e a gente começou a olhar mais para esse tipo de coisa. E quando a gente virou vegano, também a gente começou a olhar essa questão do industrializado. Tipo assim, tem 1 trilhão de ingredientes nisso aqui, que não faz muito sentido, tipo, um monte de nome que eu não consigo identificar. Então a gente foi começando a fazer outras escolhas, né? Escolhas melhores. Por isso, assim. Mas foi um processo bem longo. Foi anos. Pra quem tem condições, o ideal é procurar um nutricionista, né? Por exemplo, quem tá querendo perder peso. Não é a nossa experiência, porque a gente nunca foi de muito sobrepeso, né? A gente... Assim, eu tive sobrepeso quando era criança,
Mas eu não tenho essa experiência de precisar perder muito peso, né? Mas eu sei que tem alguns cuidados. Tu não pode, por exemplo, ficar um ano em déficit calórico. Pode trazer problemas ou pode dificultar o processo. Eu já vi. Claro, talvez isso mude de profissional para profissional, mas eu já vi algumas pessoas falando que faz mais sentido tu faz um déficit calórico de, sei lá, alguns meses, aí faz uma fase de manutenção, mesmo tu ainda não estando no peso que tu quer, mas aí faz essa fase de manutenção para te conseguir estabilizar naquele novo peso, aí depois começa a descer de novo. Enfim, são Pra dar estratégias. diferentes estímulos também. Né? E são estratégias aí que os profissionais da saúde vão saber ajudar, né? Porque esse é um assunto que a gente gosta bastante, né? A gente Consome. bastante, a gente leu bastante, né? Hoje em dia até um pouco menos, mas a gente leu bastante livros sobre isso. Além disso, ele bem no microfone. O Marcelo fala olhando pro microfone, em vez de falar olhando pra câmera. Tem que olhar para quem me escuta. Quem tá me escutando é o microfone. Além disso, tem a questão dos hábitos e de planejamento, né? Tipo, tu tá habituado a, sei lá, se levantar da cadeira e ir ali pegar uma bolacha ou pegar alguma coisa e tá sempre mastigando alguma coisa. É um hábito que é difícil de quebrar. Tu vai ter que, enfim, usar estratégias para mudança de hábito e, enfim, não ter as coisas em casa. E agora eu lembrei de outra coisa que o veganismo ajudou, é entender a questão da mudança de paladar, né? Inclusive teve um livro que a gente leu, Como Não Morrer, que ele fala que, segundo alguns estudos, leva mais ou menos, pelo menos 30 dias para tuas papilas gustativas mudarem ali o padrão delas, sei lá como que fala. Porque tu tá acostumado com uma quantidade X de gordura. Então, se tu simplesmente tirar totalmente a gordura, a comida vai parecer totalmente sem gosto. Mas depois que tu passa bastante tempo sem, enfim, sem comer coisas tão gordurosas, como era o nosso caso, que a gente era vegano, acaba, tu se acostuma e tu começa a sentir outros sabores da comida, né? Então, quando a gente voltou a comer carne, tipo, a gente achou que não ia conseguir comer carne bovina, por exemplo. A gente achou, não, esse gosto aqui não é impossível. Só que a gente Acostumou o né? nosso paladar de novo. Né? E é mais fácil tu acostumar com uma coisa mais exagerada, tipo gordura e açúcar, do que a tirar, né? Então, é bom saber isso também, tipo, eu reduzi aqui o consumo de açúcar e agora tá uma droga, esse bolo é horrível. Por enquanto ele vai ser. Realmente. Mas aí, pelo menos se tu conseguir pensar logicamente, né? Pensar, como que fala? Racionalmente? Se tu conseguir pensar racionalmente, tentar. Não, eu sei que tem essa questão de adaptação do paladar. Igual tomar café com açúcar e sem açúcar, né? Que a gente já falou outra vez também. Aí tu tem que ir acostumando e uma hora teu paladar vai estar adaptado. E a gente não corta absolutamente nada, né? Assim. Tem fases que a gente tá mais focado. Tipo, estamos fazendo um déficit aqui. Tá no finalzinho, que é quando começa a ficar mais difícil para perder aquelas últimas gorduras. E aí a gente foca mais, daí realmente a gente não come quase nada de açúcar. Tipo, açúcar a gente não consome todo dia. Mas quando a gente consome é muito mais prazeroso, eu diria, porque a gente é muito mais intencional, né? Tipo, vamos pegar um bolo daquele lugar X que a gente quer experimentar, ou que a gente já gosta, preparar um café e sentar e fazer isso. Aproveitar. Porque às vezes a gente come só por uma questão. Às vezes não, né? É bem comum isso, de comer simplesmente por uma questão psicológica de tu tá tapando ali algum buraco. Descontando na comida. Descontando na comida. Ou é um hábito, como a gente falou. Ou é só simplesmente um hábito que tu tá acostumado desde criança a fazer daquele jeito. Vocês devem perceber que a gente sempre come com água com gás, né? E gelo e limão. Mas
não é Não é o recomendado. não é recomendado. Então, não copiem esse hábito nosso. E agora eu vou... Não vou falar o que eu vou comer, porque isso é... Se quiserem saber o que eu como num dia, comentem aí. Que... Ele quer gravar um dia. Ele quer gravar. O que um programador sênior come num dia? O que um dev atleta come num O dia? que um dev atleta come num dia? Vou lá comer minha sobremesa agora. Então vai contar. Não vou contar. Vou deixar curioso, que aí as pessoas comentam e dá engajamento. Tá um calorão, tá uma semana infernal. E aí a gente tem que botar o ar-condicionado no ventinho bem fraquinho para não atrapalhar o microfone. E tem que ficar de roupa. Aí então, Quer ficar sem quero parar roupa de no gravar para YouTube. poder ligar o ar no máximo. A minha sobremesa, que eu estou viciada neste calor, é essa aqui. Uva verde sem semente congelada. Se você nunca experimentou, experimente, porque fica muito bom. O meu lanche da tarde, na teoria, é pra ser só whey e só isso. Mas às vezes eu fico com vontade de comer alguma coisa, aí eu faço essa misturinha aqui de... Tenho feito, né, iogurte, frutas e whey. Ou então eu faço com as frutas congeladas, que eu já mostrei aqui outras vezes, que é só bater também as frutas congeladas, depois jogar o whey por cima. Isso porque eu tô fazendo uma dieta de déficit calórico, o que significa que eu estou comendo menos calorias do que eu gasto. É um déficit moderado, então ele não compromete muito a minha energia nos treinos. E eu não lembro agora exatamente quantas calorias eu tô consumindo. Eu acho que tá girando em torno de 1.500 calorias. E eu tenho treinado 6 vezes na semana na academia. A minha meta é 3. Mas eu tô indo com o Marcelo, aí como tem uma dupla, fica mais fácil. E eu corro 4 vezes na semana. Então tem esse cuidado de não ser um déficit calórico muito extremo, para não me deixar sem energia, não prejudicar meu desempenho e aumentar o risco de lesões, ou me deixar excessivamente cansada. Caso eu esteja me sentindo muito cansada, ou caso eu note que o meu desempenho tá caindo nos treinos muito, né? Aí a gente ajusta alguma coisa, eu como mais. Tem dias que eu tô com mais fome, eu como mais do que tá no plano. Nos meus dias pré-corridas mais longas, assim, semana passada eu corri 18 quilômetros. Aí no dia anterior eu como um pouco mais, na noite anterior eu como bastante macarrão, pra realmente eu conseguir manter todos esses treinos, né? E eu sempre fui magra, mais magra do que isso. Atualmente eu estou com 51 quilos e isso me incomodava, mas hoje eu gosto do meu corpo, não tenho problema, eu me sinto bem com ele, mas a gente sempre quer melhorar, né? O meu objetivo agora é perder um pouco de gordura e ficar mais definida. Por isso que eu tô fazendo esse déficit calórico. Não é porque eu estou insatisfeita, mas é porque realmente eu gosto de ter um corpo mais tonificado, mais atlético. A minha prioridade é a corrida, então, como eu falei, se eu sentir que tá me prejudicando, que eu preciso comer mais, eu vou comer mais. E isso, essa questão de fazer déficit calórico, faz parte de um processo e são fases. Tem momentos que o foco é ganhar massa muscular, então eu como mais. E aí tem essa fase de definição, que eu reduzo um pouco a quantidade de calorias que eu tô ingerindo. E também tem fases de manutenção, que eu só tô mantendo, né, o que eu construí, sem grandes mudanças e sem seguir
tão à risca assim um plano alimentar. Eu faço porque eu gosto, porque é uma coisa que me interessa. Eu acho que ter esses focos me dá motivação, tanto para treinar quanto para seguir o plano. E aí, em vez de só treinar sem um objetivo claro que tem a questão da saúde, a questão da longevidade, mas eu gosto de ter esses objetivos para eu direcionar os meus esforços para o que eu tô querendo atingir no momento. É o negócio da recompensa tardia, né? Seja por estética, ou seja, por saúde, se alimentar bem vai te trazer resultados a longo prazo. Mas o processo, ele também pode ser bom. E hoje a gente percebe o quanto uma boa alimentação faz diferença no nosso dia a dia mesmo, na nossa disposição, na nossa energia. Então eu acho que a gente não precisa seguir regras mirabolantes. O que realmente faz diferença é encontrar um jeito de comer que seja prático e sustentável no dia a dia. E é isso, acabei meu lanche e eu tô nessa fase de déficit calórico tem pouco tempo, acho que não faz nem um mês. Não sei ainda quanto tempo eu vou ficar, mas eu compartilho por aqui como tá sendo, como serão os resultados e quando eu mudar de fase de novo. Última refeição do dia feita, que foi a crepioca. A nossa janta também é sempre essa. A gente tá na fase da crepioca ainda. Porque a gente gosta e porque também é prático e facilita o nosso dia a dia. E eu também tenho uma ceia, que é fruta. Aí às vezes eu como maçã ou abacaxi, mas agora eu tô na fase da uva congelada, então hoje vai ser isso. E aí, no geral é isso. Basicamente é isso que vocês viram. No fim de semana a gente come alguma coisa diferente, às vezes a gente come hambúrguer, um açaí, a gente sai pra comer em algum lugar ou tomar café. Mas no dia a dia é basicamente isso que vocês viram hoje. Mas como a gente falou, né, temos fases, então de acordo com cada fase que a gente tá vivendo, a gente vai ajustando também a nossa alimentação, mas sempre tentando, né, priorizar as coisas que nos fazem bem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar mais um dia comigo. E obrigada por assistir e até o próximo.